Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Essa é a aula de número 6, objeto de conhecimento: hidrocarbonetos alcadienos, ciclanos, ciclenos e hidrocarbonetos aromáticos. Detalhamento, definição, classificação dos compostos da função hidrocarbonetos alcadienos, ciclanos, ciclenos e hidrocarbonetos aromáticos. Então, agora vamos para a nossa aula. Então, vamos começar a nossa aula falando sobre aromaterapia, né? A aromaterapia, ela serve para dar uma sensação de bem-estar, de relaxamento, serve para inibir a insônia, a ansiedade e consiste da gente sentir os aromas de alguns óleos essenciais, né? Então, quando a gente coloca no difusor de ambiente, você chega em casa, quer relaxar e coloca no difusor de ambiente óleos essenciais ou mesmo velas aromáticas para dar aquela sensação de relaxamento, de bem-estar. Ou se você está com insônia, coloca lá que você vai conseguir dormir com um pouquinho mais de facilidade do que quando se você não coloca esses óleos essenciais, se você sofre de insônia. Mas o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são substâncias que elas são sintetizadas, armazenadas e liberadas pelas plantas. Então a gente sente aquele aroma, às vezes a gente chega perto de uma planta, sente de longe, né? Às vezes de longe sente o aroma da planta. Então esses óleos essenciais, eles são completamente de origem vegetal e são extraídas de flores, de frutos, de raízes, de folhas ou até mesmo de cascas, e eles proporcionam benefícios para a saúde e o bem-estar físico e emocional da gente. Por isso são muito utilizados aí na aromaterapia, né? E esses óleos essenciais, na verdade, eles já são utilizados há cerca de 3.500 anos na fabricação de cosméticos, na fabricação de perfumes, de ceras, de intensificadores sensoriais também em alimentos. Às vezes a gente coloca ali uma substância, né, uma ervazinha, e você sente aquele aroma de longe, né? Você sente o sabor ali daquela erva que tem o óleo essencial. E esses óleos são aromáticos, eles conferem às plantas uma variedade enorme de sabores e aromas, como, por exemplo, os das frutas cítricas, né, do limão, da laranja, né? Já perceberam que quando uma pessoa vai descascar uma tangerina, você sente de longe aquele cheiro, você sabe quando uma pessoa está ali cortando o limão. Das frutas vermelhas também, do hortelã, do pinho. Então aí a gente encontra alguns óleos essenciais. Então é por isso esses óleos essenciais, eles são parte de uma classificação chamada de terpenos. Você pode não saber, não sabia até então, mas com certeza todos vocês já devem ter entrado em contato com algum tipo de terpeno. Mas o que são os terpenos? Nós vamos ver aqui um videozinho que estou explicando para vocês o que são os terpenos. Assistam. Olá, meus queridos, eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre os terpenos. O que são os terpenos, né? Os terpenos são substâncias produzidas naturalmente pelos vegetais. Eles são a maior classe química de ativos vegetais existentes e existem mais de 30.000 tipos de terpenos descritos. E suas propriedades são muitas. Por exemplo, os terpenos, podem ser classificados de acordo com as suas propriedades. Eles podem ser anticancerígenos, anti-inflamatórios, fungicidas, bactericidas, e a lista é extensa, né? Vai por aí. Cada um também pode ser utilizado de acordo com a sua função ou de acordo com as suas funções, né? Além disso, alguns tipos de terpenos são voláteis e, pela sua fragrância agradável, eles são muito encontrados em óleos essenciais que são extraídos da madeira, de sementes, de flores, de raízes, das folhas, entre outros. E esses óleos, devido à presença dos terpenos, eles possuem cheiro
bastante agradável, então eles são aplicados em cosméticos, em perfumes, em produtos de limpeza e também em produtos alimentícios. Um exemplo é o limoneno, que ele é um terpeno encontrado na casca do limão e da laranja. Um outro exemplo também dos terpenos é em relação às cores, né? Por exemplo, o tom alaranjado da cenoura e de alguns outros vegetais é devido à presença do beta-caroteno, que é um terpeno que é capaz de absorver a cor verde azulada e acaba refletindo apenas o amarelo alaranjado. Então, meus queridos, era isso que eu queria falar para vocês sobre os terpenos. Muito bem. E os terpenos, eles são compostos que eles têm como estrutura os hidrocarbonetos, que é o conteúdo dessa nossa aula. Nós estamos falando aqui de outra parte dos hidrocarbonetos, que vão ser os alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos e hidrocarbonetos aromáticos. E os terpenos pertencem à classe dos alcadienos. Então, agora nós vamos conhecer o conceito dos alcadienos. Os alcadienos, ou também chamados apenas dienos, são hidrocarbonetos de cadeia carbônica aberta. Então, de todos que nós vamos ver hoje, somente os alcadienos têm cadeia aberta. E eles apresentam duas ligações duplas. Por que esse destaque? Porque vocês já viram os alcenos. Os alcenos são hidrocarbonetos também de cadeia aberta, mas que têm apenas uma dupla ligação. E os alcadienos têm duas duplas ligações, tá? Então, para não esquecer, para não se confundirem, alceno tem uma ligação dupla, e os alcadienos têm duas ligações duplas. Então, esse é o conceito dos alcadienos. E aí, a fórmula geral dos alcadienos é CnH2n-2. Os hidrocarbonetos, eles apresentam essa fórmula geral, que consiste para a gente conseguir montar a fórmula molecular a partir da fórmula geral. Então, isso aqui, esses dois compostos aqui são alcadienos. Observem que eles têm duas ligações duplas, que estão aqui em destaque, ó. Ligação dupla e aqui, ó, ligação dupla, ligação dupla. Alcadienos, duas duplas ligações. Isso que significa alcadienos. E quando a gente fala assim, CnH2n-2, vou fazer a fórmula molecular desse composto, ó. Tem C, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, que seria o N. N é o número de carbonos. E o número de hidrogênios vai ser 2 vezes N menos 2. Então, vai ser 2 vezes 4 menos 2. Ou seja, C4, 4 vezes 2, 8, menos 2. Aí a gente vai verificar que vai dar certo aqui a quantidade de hidrogênios, né? Que tem aqui. Então, 4 vezes 2, 8, menos 2, 6. No total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre vai dar certinho. Esses dois compostos têm 4 carbonos e 6 hidrogênios. Por que isso? Porque se aparecer, por exemplo, um alcadieno com uma cadeia de 20 carbonos, você não precisa contar hidrogênio por hidrogênio, basta vir na fórmula molecular, na fórmula geral, e você acha a quantidade de hidrogênios. Muito bem, e agora nós vamos ver a classificação dos alcadienos. Eles se classificam de 3 maneiras: em dienos isolados, que nesse caso as duas duplas ligações pertencem a carbonos diferentes e eles estão separados entre si por no mínimo 2 ligações simples, ou seja, vem a ligação dupla, aí ó, uma ligação simples, outra ligação simples e a outra ligação dupla, quer dizer que eles são alcadienos, isso não se tem dúvida, alcadieno porque tem 2 duplas, mas se for classificá-lo, ele é um alcadieno isolado, porque as duplas estão isoladas. Tenho aqui os alcadienos acumulados. O que são alcadienos acumulados? Essas duas ligações duplas ocorrem em carbonos vizinhos. Está aqui, ó. As duplas, diferentemente da anterior. As duplas ligações estão em carbonos vizinhos. Então, ele é classificado como dieno acumulado.
E também tem os alcadienos conjugados. O que são os alcadienos conjugados? As ligações duplas, elas estão intercaladas por uma ligação simples, ou seja, vem uma ligação dupla, uma simples e uma dupla. Isso é um alcadieno conjugado. Então, essa é a classificação. Alcadienos, né? Conjugados, alcadienos isolados, e assim a gente vê a classificação deles. Mas agora eu trago para vocês conhecerem aqui alguns alcadienos. Só relembrando, os alcadienos são hidrocarbonetos que têm cadeias abertas. E nessa cadeia aberta tem que apresentar duas duplas ligações, como nós temos aqui nesse composto. Que esse composto aqui, ele é um alcadieno muito importante, ele é o isopreno. Observe aqui, ele tem fórmula molecular C5H8, tem duas duplas ligações. Isso é um alcadieno. Se por acaso só tivesse uma dupla ligação, não seria alcadieno, seria uma outra classificação dos hidrocarbonetos, que seriam os alcenos. Então tem que ter duas duplas ligações. Então esse daqui, o isopreno, ele é um alcadieno muito importante. Então, por característica, o isopreno ele é caracterizado como uma substância orgânica, incolor e volátil, ou seja, ele se perde para o ambiente, certo? E ele, com essa fórmula molecular aqui, ele tem um nome. Claro, em outro momento nós vamos aprender a nomear cada composto orgânico, né? Mas eu já trouxe aqui para vocês o nome desse isopreno. Isopreno é a característica geral dele, né? Como é a nomenclatura mais usual, mas ele tem um nome padronizado. O que seria o nome desse isopreno? Observem aqui o nome dele. Ele é o 2-metil-but 1,3-dieno. Observem aqui nessa próxima imagem, nessa próxima cartela. Tá aqui, ó. Essa é a nomenclatura dele, né? É uma substância orgânica, como eu falei para vocês, incolor e volátil, e esse é o nome do composto, 2-metil-but 1,3-dieno. Tá certo? Assim que ele é nomeado. Em outro momento a gente vai aprender a nomear esse composto aqui. Então, continuando aqui para vocês. Um alcadieno que é muito importante, que pertence à classificação dos terpenos e é encontrado aqui, ó, na borracha natural, porque a partir de diversas combinações do isopreno, tem-se uma molécula de isopreno, e a partir das diversas combinações, ou seja, vários isoprenos, quando eles se juntam, formam uma substância chamada de, um composto chamado de polímero, que esse polímero, aqui nesse caso, é a borracha natural. Então, nesse caso, formam-se esse terpeno, que é um conjunto de substâncias das quais destacam aqui o látex, que é retirado da seringueira. Então, daqui dessa seringueira sai esse látex, nesse caso aqui já é uma substância esbranquiçada, e a partir daqui que são feitos produtos a partir dessa borracha natural. Então esse aqui é um alcadieno muito importante, talvez o de maior valor comercial. Além desse terpeno, dessa borracha natural, existem outros alcadienos, como por exemplo esse aqui, esse próximo aqui para vocês. Os óleos essenciais, como eu falei no início da aula da aromaterapia, né? O que são os óleos essenciais? Eles são extraídos de plantas, ou seja, de folhas, de raízes, de sementes, de frutos, de flores, dos troncos, das plantas. Então, a partir de todos esses componentes das plantas, a gente consegue extrair os óleos essenciais. E eles são obtidos como? Através de técnicas de pressagem, a frio, ou então de diferentes tipos de destilação, que consiste em aquecer, achar ali o ponto que vamos extrair o óleo essencial e conseguimos sentir de longe. Alguns óleos essenciais têm um valor comercial bem alto aí. Então a gente consegue, por exemplo, tirar algum óleo essencial, por exemplo, do sândalo, né, da casca da madeira. A gente sente, sabe aqueles perfumes mais amadeirados? Por causa desse tipo de alcadieno que tem nos óleos essenciais. A gente tem, por exemplo, em casa, muito fácil de encontrar também a canela. Você sente o cheiro da canela. Muita gente coloca para aromatizar o ambiente, para espantar, às vezes,
os bichinhos, as baratinhas, se você colocar na gaveta, junto com o cravo da Índia, e também para colocar, por exemplo, em mingau, né? Vai fazer um mingau ali de milho, às vezes tem gente que coloca ali canela, então a canela em pó. Então o cheiro a gente consegue sentir de longe, que são os óleos essenciais, que pertencem à classificação dos hidrocarbonetos, que são os alcadienos. Além dos óleos essenciais, temos também outros tipos de alcadienos que estão presentes nos carotenoides. Observem bem aqui essa imagem que eu trouxe aqui mamão, trouxe aqui cenoura para vocês. A laranja, os carotenoides, eles são pigmentos vermelho, alaranjado ou amarelado naturalmente, que estão presentes também em raízes, em folhas, em sementes, em frutas, em flores, né? E eles também podem ser encontrados em alimentos, mas em menor quantidade, né? Em alimentos de origem animal, como ovos, carnes e peixes, né? Então, se você perceber ali uma cor mais alaranjada, quer dizer que tem os carotenoides, que também são alguns tipos de hidrocarbonetos, pertencem à classe dos alcadienos. Além dos carotenoides, a gente também consegue encontrar esses alcadienos aqui nos esteroides, né? O que são os esteroides? Eles são hormônios que são produzidos no córtex da suprarrenal ou também pelas gônadas, que são responsáveis por diversas funções no nosso organismo, como controle metabólico e também de características sexuais. Alguns a gente consegue, se você tem problema, né, no organismo e precisa fazer reposição, às vezes a gente encontra em medicamentos esses esteroides, ok? Então esses aqui foram alguns exemplos dos alcadienos presentes no nosso dia a dia. E agora nós vamos conhecer a próxima classe dos hidrocarbonetos, que são os cicloalcanos. Vamos ver o conceito. Os cicloalcanos, ou também conhecido como ciclanos, são hidrocarbonetos de cadeia fechada. Agora nós estamos estudando as cadeias fechadas. Cicloalcano. Em outro momento, vocês já estudaram os alcanos. Agora, nós vamos estudar os cicloalcanos. Quer dizer que é uma cadeia fechada e que apresenta somente ligações simples entre os carbonos. A fórmula geral é CnH2n. Então, exemplos de cicloalcanos. Tá aqui, ó. O menor de todos os cicloalcanos é esse aqui, com 3 átomos de carbonos. Não tem como fechar uma cadeia carbônica com 2 carbonos. Então, o menor de todos é esse aqui com 3 carbonos, que na fórmula em bastão aparece aqui em formas de figuras geométricas. Isso aqui não é um triângulo, isso aqui é um cicloalcano com 3 carbonos. Então, aqui são alguns exemplos, com o cicloalcano com 4 carbonos, um cicloalcano com 5 carbonos. Ou seja, o que é um cicloalcano? É uma cadeia fechada que só tem ligação simples. Não podem esquecer. Ah, mas se a cadeia for aberta, por exemplo, isso aqui, ó, um composto que tem 4 carbonos. Aqui também tem 4 carbonos, mas eles são diferentes. Por quê? Porque isso aqui é uma cadeia aberta, não é cicloalcano, isso é um alcano. E aí, nós vamos ver os cicloalcenos. Como o nome diz, cicloalceno, ciclo é uma cadeia fechada, ou seja, um hidrocarboneto de cadeia fechada, e que é uma cadeia insaturada, apresentando uma dupla ligação entre os átomos de carbonos na cadeia. A fórmula geral é CnH2n-2, é a maneira da gente calcular, né, colocar a fórmula molecular sem precisar ficar contando hidrogênio por hidrogênio. É só colocar na fórmula geral. E aqui tem alguns exemplos de cicloalcenos. Como o nome diz, é uma cadeia fechada que tem uma ligação dupla. Isso aqui é uma ligação dupla, tá aqui, ó, ligação dupla. A cadeia se fechou com apenas uma ligação dupla. É o mais simples dos cicloalcenos, não tem como fazer uma cadeia fechada com 1 ou com 2 carbonos. A partir de 3 carbonos, sim. Esse aqui é um outro cicloalceno que tem 6 carbonos e uma ligação dupla.
Observe que eu coloquei aqui no ladinho a fórmula molecular deles, da maneira da gente calcular a partir da fórmula geral. Porque se, por exemplo, você tem uma estrutura dessa e quer saber quantos hidrogênios tem aí, basta colocar na fórmula geral. Então, você confere quantos carbonos tem aqui e a fórmula geral aqui, ó, tem 6 carbonos. A fórmula geral é CnH2n-2, quer dizer que aqui tem 10 hidrogênios. Então, esses são os cicloalcanos e os cicloalcenos. Então, lembrando, cicloalcano é uma cadeia fechada com apenas ligação simples e cicloalceno é uma cadeia fechada com ligação dupla. E agora nós vamos ver as características, né, dos ciclanos, né, ou cicloalcanos e dos ciclenos ou cicloalcenos. Essa nomenclatura fica a critério como você consegue falar melhor, né? É o ciclano ou o cicleno, tanto faz. Então, os dois cicloalcanos, ou seja, os dois ciclanos mais simples, que, como eu mostrei para vocês, que é o ciclopropano, é o ciclo com 3 carbonos, e o ciclobutano, eles são gases em condições ambientes. A gente encontra esses compostos, eles são gases, então eles são voláteis. Sempre que a gente tem um composto de cadeia fechada com 3 carbonos e com 4 carbonos, eles são compostos gasosos. E além disso, além desses dois aqui, os compostos, os ciclanos e os ciclenos, que contêm de 5 a 9 átomos de carbonos, eles já são líquidos, e os que possuem de 10 ou mais carbonos, eles são sólidos, ok? Então, os de 3 e 4 carbonos são gasosos, de 5 a 9 são líquidos e acima de 10 são compostos sólidos. Continuando aqui, as características ainda dos cicloalcanos e dos cicloalcenos. Com o aumento da cadeia, ou seja, quanto maior o tamanho da cadeia, os pontos tanto de fusão quanto o ponto de ebulição, eles também aumentam. Por quê? Porque quanto maior o anel, seja o maior o ciclo, mais estável ele é e mais energia necessária para rompê-lo. Então, quando se tem um composto, um ciclano, um cicleno com 3 carbonos e um com 5, aquele com 5 tem um maior ponto de fusão, um maior ponto de ebulição. Por quê? Porque ele é mais estável. Como ele é maior, ele é mais estável, então é necessário ter mais energia para romper aquele ciclo, para quebrar aquele ciclo. Correto? Outra característica aqui, os seus pontos de fusão e de ebulição, em comparação com o dos alcanos, eles são mais elevados, porque os alcanos, eles são os hidrocarbonetos de cadeias abertas. Entre um alcano com 4 carbonos e um cicloalcano com 4 carbonos, o cicloalcano ele tem o maior ponto de fusão. Continuando aqui. Eles são chamados de cicloparafinas e hidrocarbonetos naftênicos. Por quê? Porque eles são encontrados nas parafinas e no petróleo à base de naftênica, né? Então, o petróleo naftênico, o que ele é? Ele é, continuando aqui, ele dá origem a gasolinas e óleos lubrificantes de qualidades e também de resíduos asfálticos. Então, essas são algumas características. Aí, outra característica, o ciclopropano e o ciclopentano, eles são analgésicos usados em cirurgias, que são esses dois aqui, ó. O ciclopropano e o ciclopentano, eles são utilizados em analgésicos. E aí o ciclohexano, que é um outro cicloalcano, ele é usado como solvente e também como removedor de tintas, de vernizes, e também ele é utilizado como combustível, além de ser matéria-prima na fabricação de alguns produtos importantes, como na produção do ácido adípico, que é um ácido que é utilizado para produzir o nylon. Então, a partir desse composto se produz um ácido e desse composto, que é o ácido adípico, vai se produzir o nylon, que todo mundo já deve ter visto o nylon nas cordas, nas redes, né?
Então, esse daqui é o ciclo hexano. Os ciclenos, que são encontrados geralmente no petróleo, eles são encontrados geralmente no petróleo, nos solventes, nos biocombustíveis, nas ceras, no gás natural e nos óleos. Então, é aqui que a gente encontra, a partir nesses produtos aqui, que a gente encontra os ciclenos ou os cicloalcenos. Como eles são encontrados em óleos, né, no petróleo, eles são insolúveis em água por causa dessa característica. Os ciclenos, que são somente ciclenos, ou seja, não ramificados, eles apresentam ponto de fusão e de ebulição maior do que os ciclenos ramificados. Por quê? Porque eles são mais fechadinhos, então quer dizer que eles são mais fortes, por isso que o ponto de ebulição é maior. E alguns ciclenos, eles apresentam um aroma bastante apreciado, como no caso do pineno e do alfa-pineno. O que é o pineno, né? Onde é que a gente encontra o pineno? O pineno ele está presente no alecrim e ele é utilizado em tratamentos fitoterápicos e no combate ao estresse e à falta de apetite. Então, a gente sente o cheiro do alecrim de longe por causa desse composto, que é o pineno. E o alfa-pineno? O que é o alfa-pineno? Onde é que a gente encontra o alfa-pineno? Ele é extraído dos pinheiros e ele é muito utilizado como solvente também para tintas à base de óleo, por causa dessas características dos cicloalcenos, correto? E agora nós vamos para o último dos hidrocarbonetos que eu trouxe para vocês, que são os aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos, eles são compostos que possuem pelo menos um anel benzênico, que é o anel aromático. Essa é a característica. Tem que ter pelo menos um anel benzênico. E eles são encontrados principalmente na hulha e eles costumam ser tóxicos, certo? Então, o que são os hidrocarbonetos? E eu trouxe aqui para vocês uma animação do anel aromático. Então, vamos assistir essa animação do anel aromático para ficar bem fixo na cabeça de vocês. Tá aí, ó, o anel aromático, ele tem 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. O que são duplas alternadas? Quer dizer que elas ficam mudando de posição, então ficam girando aí nesse círculo, certo? No ciclo, essas ligações duplas ficam girando. Então, essas daí são algumas maneiras como a gente encontra o anel aromático. Às vezes aparece o hidrogênio, esse círculo no meio são as ligações duplas e às vezes não aparece o hidrogênio. Isso daí é o anel benzênico, né? Ou núcleo aromático. Então, aí para ninguém esquecer esses compostos, tá certo? Então, agora trouxe para vocês a fórmula molecular do anel benzênico. Observem aí, além da estrutura. Tá aí, ó, novamente, tem 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Então, esse daí é a fórmula do anel aromático núcleo benzênico. E a fórmula molecular C6H6. E agora eu trouxe para vocês também aqui alguns hidrocarbonetos aromáticos, né? Onde é que a gente encontra esses hidrocarbonetos aromáticos? Eles apresentam-se geralmente no estado líquido e o termo aromático ele é dado a esses compostos porque se deve realmente ao cheiro, ao odor forte e característicos de vários compostos dessa classe, né? Dos aromáticos. Eles são muito utilizados como combustíveis para aviões, para aditivos, né? Para o aumento da octanagem dos motores, também como matéria-prima para borrachas sintéticas, fertilizantes, explosivos e em sua maioria eles são cancerígenos, né? E esses compostos aromáticos, eles participam de várias aplicações também na área farmacêutica, na área alimentícia, na química, entre outros, né? Tem uma infinidade de aplicações. Então, eles servem de matéria-prima para diversos produtos, ok? E agora vamos ver alguns compostos aromáticos. E eu trouxe para vocês esses 4
hidrocarbonetos aromáticos, vamos conhecê-los, né? Desses hidrocarbonetos aromáticos, nós temos o benzeno, o naftaleno. O benzeno ele é utilizado como solvente para gorduras, ele é utilizado como em ceras, resinas, óleos, matéria-prima também na produção de produtos como anilina, plástico, gasolina, borracha e corantes. Ele também é adicionado na gasolina como um aditivo para aumentar a octanagem, né? E também como um intermediário químico. O benzeno é esse composto aqui da ponta, lá da ponta, que tem os 6 carbonos e as 3 ligações duplas alternadas. Esse outro ali é o naftaleno, né? O que é o naftaleno? Você já deve ter sentido aquele cheiro, todo mundo já deve ter visto a naftalina em casa, que são aquelas bolinhas que são colocadas no guarda-roupa para combater as traças e suas larvas que causam estragos nas roupas, né? E principalmente de fibras naturais como algodão e a lã. Então esse daí é o naftaleno. E aí eu trouxe também aqui para vocês esse outro composto. Deixa eu tentar mexer aqui para vocês. Esses 2 outros compostos, esse daqui é o tolueno, que ele também é utilizado como solvente, e esse daqui é o dimetilbenzeno, que eles são muito utilizados também na indústria para a fabricação de diversos produtos, que são chilenos, são os cresóis. Esse daqui é o ortodimetilcresol. Sabe aquele cheiro da creolina? Todo mundo já deve ter sentido a creolina. É graças a esse composto aqui. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido esses compostos orgânicos, esses hidrocarbonetos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.